Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que alegria, né? Em pleno calor, né? Nós estamos aqui, né? Firmes e fortes, a casa está cheia. Isso é um bom sinal, né? Sinal de que o calor não é só o calor humano, né? É o calor do mundo espiritual. E eu queria conversar com vocês hoje. Eu estava lendo, né? Eu estou sempre pesquisando uma coisa ou outra. E eu vi um conto que foi trazido para nós por um filósofo da Europa, muito antigo já, falecido, claro, né? Chamava Schopenhauer, e ele falou um conto sobre o porco-espinho, né? E eu achei interessante aquilo, ele falar do porco-espinho, né? Ele dizia assim, que ele estava observando, ele mora lá na Europa, lá neva, o frio é muito intenso, e ele observou que haviam alguns porquinhos espinhos que estavam sofrendo muito com o frio intenso. Existia a possibilidade deles morrerem, né, deles não conseguirem entrar em extinção, porque se eles não conseguissem obter calor, eles iam acabar morrendo. E aí ele, olhando pela janela, né, vendo os porquinhos espinhos lá, ele viu que eles estavam se aproximando uns dos outros. Mas ao mesmo tempo que eles se aproximavam, o espinho de um machucava o outro e do outro machucava o outro, né? Então os espinhos causavam ferimento, causavam dor. E quando esse filósofo narrou esse conto, ele estava se referindo às nossas relações, as relações humanas. É interessante isso, né? Que isso faz com que a gente pare para pensar em como a gente se relaciona com as pessoas, ou o que pode ser pior, a sensação de solidão, né? A solidão traz consigo uma carga de sentimentos e de emoções muito pesadas, né? As pessoas sentem tristeza, sentem desânimo, sentem angústia, algumas sentem até raiva por conta de se sentirem só e viverem em solidão. Ao mesmo tempo, tem pessoas que podem estar em meio a uma multidão, por exemplo, aqui nós estamos com bastante gente, e ainda assim a pessoa se sente só. Uma pessoa andando numa avenida super movimentada, gente indo e voltando, até esbarrando na pessoa, e ela ao mesmo tempo se sente só. Tem um escritor, um filósofo brasileiro, que talvez muitos de vocês conheçam, é o Leandro Carnal. O Leandro Carnal escreveu um livro sobre isso. Ele leu, esse filósofo lá da Europa, escreveu um livro em que chama O Dilema do Porco-Espinho. E dentre outras coisas que ele fala, ele faz uma narrativa interessante. Ele lembra uma passagem bíblica, né, no livro sagrado dos cristãos, né, a Bíblia, em que ele fala sobre a criação do homem. Então Deus teria criado o homem e teria dito, quando observou o homem, não é bom que o homem fique só, vou fazer-lhe uma companheira, Eva. Demonstrando a própria passagem bíblica o instinto gregário. O que é instinto gregário? É natural da gente querer viver junto uns com os outros. Ah, mas tem pessoas que vivem isolados no Tibete. Isso é só para o monge, né? Um monge tibetano, né? Que vive lá no Himalaia, isolado. Via de regra, a gente gosta de estar em contato com as pessoas. Só que estar em contato com as pessoas nos coloca diante de um dilema. Porque se a gente se isola, porque não consegue conviver com os outros, a gente vai sofrer os mesmos problemas que aquele porquinho espinho isolado estava vivendo. Ou seja, um frio, né, uma sensação ruim, que pode nos levar a um adoecimento psíquico. E o outro oposto desse dilema é estar próximo demais, ao ponto que o meu espinho fira o outro e o espinho do outro possa me ferir. Então é um dilema que requer de nós aprender a conviver com as pessoas. Tem pessoas que, por exemplo, se nós pensarmos em viver a dois, uma família, um grupo, uma comunidade, aqui por exemplo, né, nós temos um grupo aqui dos filhos do terreiro, ou vocês junto conosco, isso requer que a gente faça concessões. Porque se a gente quiser impor o tempo todo a nossa vontade, a forma como a gente pensa, se a gente for muito intransigente, será como aqueles espinhos que estão ferindo o outro e o outro também nos ferindo, não é? Então é preciso fazer concessões. Agora, tem pessoas que vivem a dois solitário. Essa é uma tristeza muito grande, né? Você tem um companheiro ou uma companheira
e as pessoas não se conversam, as pessoas não interagem, elas não trocam ideias, elas não participam da vida uma da outra, às vezes não trocam nenhuma palavra. Estão no mesmo ambiente, cada um no seu celular, né? Cada um no seu celular, a televisão está ligada, né? E cada um está no seu celular, interagindo com o celular, não é? Já vi situações em que as pessoas saem para ir para um lugar, para comer fora, ou se divertir, e naquele ambiente as pessoas não conversam, elas pegam o celular e vão interagir com o mundo virtual. Por que elas preferem interagir com o mundo virtual? Porque no mundo virtual você não vai se deparar com espinho, né? Como assim não vai se deparar com espinho? Via de regra, se aquilo me incomodar, eu saio daquele ambiente virtual, ou eu não compartilho, ou eu não comento, ou na pior das hipóteses eu bloqueio a pessoa. Isso acontece no WhatsApp, nas redes sociais, não é? Então é interessante isso, né? A gente deseja estar o tempo todo conectado uns com os outros, e ao mesmo tempo tem essa dificuldade de conviver. Para vocês terem uma ideia como esse sentimento da solidão ele é corrosivo, a sociedade, de uma forma geral, estabeleceu que a pena máxima, pelo menos aqui no Brasil, né, não há pena de morte, oficialmente falando, né? Então, qual é a pena máxima? É reclusão, ir para a prisão. Ir para a prisão representa tirar a pessoa do convívio social. Você não vai mais conviver com as pessoas. Isso é colocar a pessoa num estado de solidão. Mas se essa pessoa que foi presa, privada do convívio social, ainda assim ela tiver um comportamento ruim dentro do presídio, ela pode ter um agravamento da sua punição, ela pode ir para uma solitária, o que já remete à ideia de maior solidão ainda. Existem pesquisas que demonstram que pessoas que estão dentro de uma cela solitária desenvolvem patologias mentais, podem até enlouquecer por conta dessa solidão, né? Desse agravamento dessa situação. E quando nós tivemos o advento da internet, nós pensamos, acabou o problema, agora a gente vai poder interagir com todas as pessoas em qualquer parte do mundo. Eu posso falar em tempo real com uma pessoa que está no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, em tempo real com alguém que está sentado comigo num restaurante na minha frente, né? E está com o celular ali tentando interagir, sem que com isso, teoricamente, a gente pensa, sem que com isso eu vá me machucar. Só que ao mesmo tempo, a gente se priva do contato, né? Do contato físico, da experiência com o desafio do que é diferente de mim. Eu me privo do contato físico mesmo, de tocar as pessoas, de sentir o sorriso. Eu só estou ali no ambiente virtual, como se isso fosse aliviar um pouco essa sensação de solidão. Existem pessoas que adoram colocar postagens e fotos, né? É a típica família feliz. Então tá todo mundo lá, né? Pensando, puxa, agora nosso tio chato vai vir, vai beber e vai dar uma confusão danada no almoço do fim de semana com a família, né? Que frustração, né? Olha que inconveniente. Aí tá todo mundo nervoso, aí fala, vai tirar uma selfie, todo mundo sorri, aquele sorriso forjado, posta na internet, família feliz, né? Todo mundo tá feliz, não é? Isso é uma falsa felicidade. É aquilo que as pessoas chamam de fake, né? É uma mentira. As pessoas colocam nas redes sociais de que elas estão ótimas. Aliás, determinados comportamentos chegam a ser, de certa maneira, narcisistas. O que é narcisismo? Narcisismo, diria uma música, acho que é do Caetano, que diz, Narciso acha feio que não é espelho. Ou seja, só é bom aquilo que é o reflexo de mim, a minha imagem. Tem que ser como eu. Se não for como eu, não está bom. Como se eu não tivesse espinhos que poderiam machucar os outros. O espinho que me machuca é o do outro. O intransigente é o outro. Aquele que me incomoda é o outro. Eu não, eu sou perfeito. Né? Então eu vou, de alguma maneira, só vou aceitar, só vou estar feliz se eu tiver like, se eu tiver joinha, como se isso se referisse a um relacionamento.
Por exemplo, existem sites de relacionamento que as pessoas não conseguem mais conversar. A pessoa tem vergonha, não consegue, né, ter um primeiro contato, né, ter uma certa ousadia para conversar, puxar um assunto. Então, vamos conversar na internet. E aí ela coloca uma personalidade que nem sempre condiz com a sua realidade. E o que isso tudo tem a ver, né, com a gira de Umbanda? Pois é, nós estamos falando de como é importante o convívio social para a gente ser feliz. Se nós estivéssemos em perfeitas condições, se nós estivéssemos nos sentindo felizes, mesmo em meio aos contatos da internet, nós não seríamos campeões no consumo de medicamentos para ansiedade, para depressão, para angústia, para insônia. Olha, então, eu não vou pedir para levantar a mão, porque já pensou todo mundo de mãozinha levantada? Quem toma alguma coisinha, né? Para dormir, para ficar feliz, para não ficar triste, enfim. Hoje virou uma febre esse consumo. Há algo, isso é um sintoma de que há algo não vai bem, não é? Então, e esse não vai bem está relacionado a como eu lido com as frustrações, inclusive algumas frustrações que são decorrentes do convívio social, não é? Agora, o exercício da religiosidade nos ajuda, né, a, de certa maneira, lidar de uma forma melhor com essas dificuldades. Por exemplo, o exercício da religiosidade nos remete a uma introspecção. É lógico que nós estamos aqui num ritual externo para de alguma forma colaborar com todos vocês, mas há um outro aspecto do exercício da nossa religiosidade que tem a ver do encontro do eu comigo mesmo, estar só consigo. Mas como assim estar só consigo? Pois é, estar só consigo não é tão simples assim, pode até ser aterrorizante, porque estar só consigo significa que você vai ter que ouvir a si mesmo. E eu conheço pessoas que, por exemplo, vão sair de carro, né? Tá sozinho ou sozinha, e aí põe o som no último volume, não tá nem curtindo a música, tá do som no último volume, porque assim não ouve a si mesmo. Estar dentro de casa sozinho pode ser aterrorizante para algumas pessoas. Por quê? Porque eu tenho que fazer um mergulho dentro de mim, né? Não só para ouvir a voz da minha mente, né? Mas para observar determinados comportamentos, situações e coisas que eu posso aprimorar. Isso é autoconhecimento, que na maioria das vezes a gente se esquiva, porque nos tira de uma certa zona de conforto, né? Então eu prefiro viver uma fantasia virtual do que fazer esse contato, né? Esse autoconhecimento. E como eu estava dizendo, a religiosidade nos impele, nos admoesta, nos convida a fazer esse mergulho dentro de si, conhecer as nossas capacidades, as nossas potencialidades e as nossas fragilidades, para que a gente possa ir ajustando. Ao mesmo tempo que ela ajuda nesse aspecto introspectivo, ela nos ajuda nos aspectos coletivos, porque não pensem vocês que o convívio no nosso grupo é sempre flores. Não é sempre flores. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, né? Às vezes a gente tem alguns senões que precisam, algumas arestas, né, que precisam ser aparadas, mas faz parte do exercício do viver em coletividade. Então eu espero que a gira de Umbanda não só permita que essa interação social que a gente faz aqui de forma muito acolhedora e alegre, feliz, mas que ela também possa proporcionar a vocês um mergulho dentro de vocês mesmos, o autoconhecimento que a espiritualidade pode proporcionar. Saravá.